Lidar com o TDAH do seu filho não precisa ser uma guerra. O tratamento é essencial, mas conhecer a fundo o transtorno pela ótica de alguém que tem TDAH pode ser a virada de chave na sua relação com seu filho. Eu e uma equipe de psicólogos criamos o programa Meu TDAH, um conteúdo fantástico que pode te ajudar. Clica no primeiro link da descrição. A escola pode negar matrícula ou rematrícula? Primeira pergunta. E a segunda, se porventura mudar de escola, os pais resolveram mudar, se comunica a outra escola que o menino tem TDAH ou algum outro laudo. Vamos primeiro à questão da matrícula e rematrícula. Como é que funciona isso? O que eu já ouvi falar de pais desses grupos. Tentou fazer Gente, e isso é muito bizarro, né? Porque assim, pensando... Porque a escola pública é um esquema diferente. Aí a Dai fala, mas escola particular, normalmente quem já é estudante ali... A rematrícula é um período que antecede a abertura de vagas para o pessoal que vem de fora. Sim, começa lá em outubro. Ou seja, a vaga existe. Porque não abriram ainda para o externo. E aí, às vezes, acontece da escola virar para a família e falar, não, mas não tem... A turma encheu. De verdade. Absurdo. Juro para você, de verdade. Ou... abriu para o externo, ok. Aquela família ali que já estudava perdeu o prazo de rematrícula, né? Mas ainda assim ela pode fazer depois, junto com o pessoal que está vindo de fora. Chega lá, aí de novo o argumento. Não, já acabou. E já escutei relatos de a pessoa está falando, já acabou com o sistema da escola aberto e a família vendo o número de vagas na tela. Como é que uma família assim se sente? Ou seja, a escola, eu pelo menos entendo que não vai ter a cara de pau de falar não vamos deixar o seu filho continuar aqui. Até porque a justiça pode ser acionada. Pode. Mas se utilizam de recursos assim, às vezes. Aquela coisa, pode até não dizer que não deseja que o filho continue, mas haverão sinais. Sim. Haverão sinais. Haverão sinais. E aí, agora, na rede pública, eu na não rede sei. pública não existe esse de negar matrícula. Mas tem a coisa de transferir, né? Pode transferir um tem o aluno de um ano pro remanejamento. Tem um remanejamento, mas é muito... Mas que pode partir da iniciativa da escola, remanejar? Muito difícil isso acontecer. Como é que você percebe? Tem que mexer com a secretária, com as regionais, para tentar fazer algum tipo de mudança como essas. Enfim, é bem mais complicado. Não, isso é muito raro de acontecer. E como é que você percebe isso? Esse negócio da escola negar? Você já viu isso acontecer? Já, demais. Já vi isso acontecendo. Já presenciei algumas vezes. E sim, isso acontece muito, infelizmente. Mas aí eu pergunto ao pai, eu quanto mãe, eu vou querer que a minha filha estude numa escola que não quer que a minha filha estude? É uma pergunta que tem que se fazer. Tem que se fazer. Eu quero que minha filha estude nessa escola que não está aberta para minha filha. Mas o que acontece às vezes, Dai? Às vezes a criança ou adolescente, apesar de não ter sido compreendida ali talvez pela equipe pedagógica, fez vínculos. Fez os vínculos, com certeza. E dependendo da idade que essa pessoa tenha, ela prefere continuar lá, mesmo sabendo que não haverá esse acolhimento, mas pela questão da amizade. Pessoas que estão ali, por exemplo, na puberdade, o que mais querem é isso. Amiga. Não, eu já li vários livros. Eu aceito, eu tô ali no meu grupo. As crianças vão para a escola para socializar. Estudar se sobrar tempo. Sim. Aí é uma... Assim, tem que se pensar muito, porque enquanto mãe, não quero. Mas e aí a criança, como é que... É uma coisa... Por outro lado, eu também vejo do seu modo do seguinte... A criança está em sofrimento. Está até sem laços. Está com 1 ou 2 amiguinhos, o resto é só bullying. Mas o que eu falo é o seguinte. Eu entendo que toda escola tem que ser inclusiva, temos que respeitar o artigo 217 da Constituição e o 209 da Constituição, que fala da questão das escolas. Mas é aquela coisa, cara. Você quer subir essa montanha ou você quer contornar aqui pelo atalho? Exato. E às vezes essa mudança vai ajudar. Escolha as brigas que você quer lutar. Eu acho que você está entendendo? Porque assim, já vai ser penoso. Você vai passar um ano inteiro brigando ainda. Aquela criança está lá no meio. Aquele vínculo, por mais que ele seja positivo, será que ele não é capaz de fazer amigos, talvez, amigos. Em outro ambiente?
sabe? Isso, e outra coisa que a gente, já que a gente está falando de matrícula, é importante os pais avaliarem qual o perfil da escola com relação ao perfil do filho dele. Sabe? Porque a escola, o pai quer muito que o filho estude naquela escola. Não tem nada a ver, por exemplo, eu tinha muito medo, me ameaçavam quando era criança de me botar no colégio militar. Nossa, eu achei que eu ia apanhar todo dia. Pois é, colégio militar, meu Deus. Exato. É uma ameaça. Então você veja, não que seja que os colégios militares sejam escolas ruins, mas são perfis de alunos diferentes. Vocês estão entendendo. É perfil. Então, assim, se você tem um aluno que é um pouco mais criativo, um aluno questionador, precisa ser uma escola que tenha um plano pedagógico aberto. E os pais precisam conhecer. Porque, normalmente, os pais, boa parte deles não sabe nem que existe um plano pedagógico. Escolas podem seguir várias linhas, né? Boa parte dos pais não sabem muito sobre essa questão pedagógica, mas existe. Tem escolas que são mais construtivistas, tem escolas que são mais conteudistas. Então, os pais têm que fazer a investigar. Tem que investigar, tem que pesquisar, tem que perguntar como que é o processo de avaliação. É uma nota só? Tem o conceito, mas como é feito esse conceito? As recuperações, elas acontecem à medida que o aluno recebe a nota ou só tem uma recuperação no final do ano? Porque tem escola que tem uma só, uma no final do ano. E o processo todo de recuperação, de apoio daquele aluno ao longo do tempo? Outra coisa, eu consigo ter contato com a coordenação pedagógica, porque tem escola que você tem que marcar com o presidente da República. Nossa, que é uma luta para conseguir. Você tá entendendo? Eu já ouvi falar. E outra coisa também é o seguinte, alguns pais perguntam assim, se muda de escola, vai para escola nova, já tem um laudo, já mostra de cara que tem esse laudo? Já chega e já conversa com a coordenação, primeiro fazer essa investigação que eu estou falando, né, que é importante saber como é que é o processo, como é que é o dia a dia, se tem capacitação para os professores e para os profissionais, como é essa capacitação, isso tudo precisa ser conversado. E aí, dito isso, e aí a escola, né, vai falar, olha, isso aqui a gente não trabalha tanto, mas a gente se esforça, etc. Mas você tem meu apoio. Você tem escolas que, mesmo elas sendo conteudistas, você tem um contato direto da coordenação. Olha, isso é bom. Mesmo sendo conteudistas. Eu vou falar uma coisa aqui. Alguns pais podem estar ouvindo a gente falando assim, eu queria muito que fosse para aquela escola bambambam do meu bairro. Então, como eu quero que meu filho seja aceito no ano que vem, eu vou esconder o laudo de TDAH. Porque vai que eu falo que tem TDAH e a escola... acabou as vagas. Aperta o botão vermelho e some as vagas da tela. Acabou, meu Deus. Vocês percebam o seguinte. O que eu acho? O primeiro, que o combinado não sai caro, que é um ditado popular. E o segundo, cara, as coisas têm que ser ditas sempre. Sim. Por quê? Se você vira para uma escola que você, pai, não é você que vai estudar lá, mas você acha que é melhor para os seus filhos, e essa escola de cara bate a porta na sua cara assim que descobre que tem um laudo, seu filho tem um laudo, fala, acabou de repente as vagas. Tinha 100 vagas, mas acabou. Cara, o que essa criança não vai enfrentar no ano que vem? Você tá entendendo? Olha, eu lembro. Queimou largada, já começou a tirar a inclusão na largada. Então eu acho que é interessante você até buscar essas escolas, do tipo assim, coordenadora, tô vindo aqui, achei interessante, o pátio, gostei, tal, o ambiente. Meu filho tem um laudo. E aí, vocês têm um plano, vocês têm... Se a pessoa abraçar, não, nós temos aqui, a gente tem um plano pedagógico aqui para as crianças, tal, a gente faz adaptação, a gente escuta a equipe interdisciplinar. Porra, cara, isso é um ótimo sinal. Sim. Porque, assim, eu vejo até que em Brasília é muito, muito delicado. Depois das séries iniciais, né, o segundo... A parte do ensino fundamental 2 para ensino médio, é muito delicado achar escolas que não sejam tão conteudistas aqui em Brasília. Mas, assim, dentro dessas todas, qual que eu consigo ter o mínimo de paz para aquele meu filho, para ele passar bem pelo processo educacional dele, de vida escolar dele? Né? Então, isso precisa ser levado em consideração. Porque se a escola está falando, olha, aqui é conteudista, eu tenho prova toda semana, quase todos os dias... Você tem que fazer 90 exercícios, tá? Isso é real, isso é escolas. Tá doido. Você tem que fazer 90 exercícios por semana, não é nem por semana, é por dia. Por dia de atividades, porque o nosso foco aqui é passar no vestibular. Aqui a gente tem grupos de estudos, alunos estudam em média 8 horas. Eu já cansei só de entendeu? ouvir. Meu então, Deus. assim, a escola tá falando disso. Isso é real. Essa escola existe, tá? Sim. Essa escola é real. Eu sei, imagino. Então, assim,
E aí a escola está te dizendo isso. E mesmo assim, mas essa escola é o que tem os melhores que aprova para o vestibular X. Para a medicina da NASA. Para a medicina da NASA, para o ITA. É. Legal, legal. Mas assim, e o ator principal, que é o teu filho? Porque uma pessoa sofrendo vai comprometer a aprendizagem. Simples assim. Meu caso. Eu estudei 3 anos no Marista aqui de Brasília. Maristinha da Asa Sul. Então, eu ri aquela hora porque eu ia falar exatamente mas fala. Não, aqui eu falo. Pode vir processar que eu processo de volta. Antes ele falava uma escola religiosa. Não, eu vou falar. De uns tempos pra cá, ele Marista é isso aí mesmo. Porque é história que não se apaga, entendeu? E no meu livro tem nomes. Tem nomes lá também. Vamos lá. O céu era da Asa Norte. Era da Asa Sul. Ah, o da Asa Sul, Maristão. Agora é Maristão o nome. Agora é. Tá tudo. Não, tem enfim, aí eu fiquei lá, passando perrengue lá, 3 anos. Foi péssimo. E era um colégio forte na época, final dos anos 80. Tinha poucos colégios Tinha pouco. Né, Yuri? Era o fortinho. Aí eu saí para uma escola que de 35 alunos caiu para 15 a 20, 17 em sala. Pô, caiu pela metade. Maravilha. Era uma escola mais fraca. E aí eu digo para vocês, eu lembro de tudo que eu aprendi nessa escola. Pois é. Então assim, no vestibular, não sei o que, cara que se dando vestibular, porque não importa se a escola era um pouquinho mais fraca. Eu tive um aproveitamento de 100% de uma escola um pouquinho mais fraca e 0% da escola que era mais forte. Então eu acho que a felicidade do aluno, ele tá com inclusão, ele tá aprendendo, ele tá feliz, ele tem amigos, não sei o que. Mesmo que não seja uma escola forte, cara, isso tem um peso muito maior. E essa questão de forte e fraca tá ligada à questão de conteúdo. Porque a gente tem que lembrar que a escola, ela faz parte da formação do indivíduo. Não é só conteúdo. A gente dá muito... Eu tenho pânico disso. Não, eu não dou não, Muito valor somente conteúdo. Gente, o MEC já, inclusive, tem trabalhado, mas isso é a pasta de tartaruga, com relação a... Desculpa, reduzir. Não, a trabalhar competências. A educação por competências, a educação por outras habilidades. Aí você tem as habilidades interpessoais, você tem as habilidades de empreendedorismo, você tem uma série de outras habilidades, no qual o conteúdo, inclusive, ele passa a ser um processo que ele já é secundário. Porque você está falando de uma formação de indivíduo. A escola é um ambiente de socialização, de formação de um indivíduo que... para preparar aquele aluno para viver em sociedade e, possivelmente, depois o trabalho e definir o que ele vai fazer na vida dele. Não é só conteúdo. Por isso que eu estou falando. Às vezes, e a gente dá muito, muito valor à questão da nota de ciências, de história e geografia, que ele nunca vai usar na vida dele, provavelmente, né? E que ele vai usar somente para ele passar no vestibular. Então, assim, essa questão de forte e fraca... Veja, e se seu filho não for fazer vestibular? Se ele não quiser fazer faculdade... No meu tempo, você tinha que fazer faculdade, era o sinônimo de você ter alguma chance de sucesso. E se fizesse uma federal, melhor ainda. Porra, eu sofri 4 anos para passar na Universidade de Brasília. Consegui passar, mas às vezes, hoje, cara, eu tô aqui casado com empresa, não sei o quê, me formei em administração. Eu uso nada do que eu aprendi ali. Nada. Porque aí é a questão das habilidades que a pessoa tem. Né? De se analisar o perfil da pessoa. Você claramente tem habilidades mais relacionadas, Yuri, a relacionamento interpessoal, a criatividade. Meu Deus, Sim. É você todinho. E não tem faculdade para isso. Proatividade, habilidade de oratória, de comunicação, uma pessoa que se expõe com muita facilidade, liderança. Sim. É você. Você não é o perfil da pessoa, por exemplo, que vai fazer um trabalho burocrático. Não, Deus Ou que vai ficar escondido numa salinha. Porque você é expansivo, você é essa... E faz muito bem o que faz, porque agora você se encontrou. Eu me encontrei, mas demorei. Sim. Eu fiquei em salinhas trabalhando ali. Não, eu imagino seu sofrimento. Sofrendo durante, cara, muitos e muitos anos, cara. Mas aí é que tá. Tempos atrás, vamos de novo para a década de 70, 80. Sim. 3 profissões, basicamente, eram reconhecidas. Direito, engenharia, medicina. O resto, subclasse. Com o tempo, né, as coisas foram mudando, mas ainda assim, na nossa época, quando nós fizemos, né, prestamos
Na época não tinha nem nada, era vestibular. Não, era só. um vestibularzão E mesmo. assim, era um por ano, se fosse a federal. Passou, não Vestibular. passou. Não tem nem pra você escolher, não. Você tem que Vestibular. viajar pra outra cidade pra fazer a prova da outra Então, cidade. Isso. Era muito comum essa pressão de, vamos supor, você escolheu fazer, sei lá, zoologia. É. Era muito comum, assim, os pais desesperam. Meu filho, mas pelo amor de Deus, você vai acabar com a sua vida, zoologia. Não, até psicologia tinha um bullying desse. Em algum Para nível. os homens, para as os mulheres, homens. Não, né? Na minha turma só tinha um homem, É. gente. Só tinha um, porque não existia esse preconceito. Você vai fazer psicologia? Pelo amor de Deus. Isso é profissão de fracassado. Rolava esses bullying mesmo. Eu vou pegar um exemplo aqui de uma pessoa que é um homem, psicólogo, absurdamente bem-sucedido. Eslen Delanogari. É. Ganha rios de dinheiro. É homem. E por quê? Ele faz muito bem o que faz. Ele é baseado em ciência. Ele é assim, absurdamente estudioso. Ele é muito engajado naquilo. Então, assim, o que eu quero dizer? Para que uma pessoa seja bem-sucedida na vida, inclusive em termos financeiros, ela tem que se identificar com o que ela faz.